Gente, alguém gostaria de ler? Vamos começar um capítulo novo. O quarto capítulo, de 14 capítulos, vamos começar agora o quarto, que é a cessação do sofrimento. Né, essa parte começa do sofrimento para depois entrar na autocura. Então, primeiro foi o sofrimento, depois foi a análise dos sofrimentos, depois foram as origens, agora é a cessação. E aí depois a gente vai entrar na parte do altruísmo, da autocura. Alguém gostaria de ler? Então, beleza, vou ler aqui. Cessação do sofrimento. Na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, outros são inócuos e raros se apresentam como de eficiência incontestável. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não extinguam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Desde que o mau uso da razão o origina, é indispensável agir no fulcro do seu desencadeamento, de modo a fazer cessar a energia que o aciona e vitaliza. Nos reinos irracionais, no qual o sofrimento resulta do fenômeno evolutivo através do desgaste natural das formas por desestruturação das moléculas e células, o concurso do amor humano atenua-lhe a intensidade, alterando o campo e proporcionando lenitivo de equilíbrio ou saúde. O homem que pensa é responsável pela preservação da vida, que se manifesta em outros matizes e faz parte do conjunto que lhe sustenta a existência, possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. Desse modo... Ismael. Opa, diga. Mais ou menos o que eu entendi, não sei se é isso, assim, quando ele fala desse desgaste, né, seria o que a gente, aqui, o ser humano, né, o envelhecimento, ele acaba, o envelhecimento que vai gerando, né, os desgastes e, querendo ou não, depois precisa de apoios, precisa de ficar, até a questão de ficar mais humilde, né? De pedir ajuda, de tudo isso. Seria mais ou menos uma coisa nesse sentido? Foi Quando assim ele fala. Ele fala lá do começo, mas eu vi isso no sentido de que também nós estamos ainda nessa situação, quando envelhecemos e temos os desgastes físicos, e isso gera muita dor, às vezes, muitas pessoas, né? Diva, eu entendi isso também, que ela coloca aqui que ele tem esse sofrimento que vem do próprio processo, que vai do desgaste mesmo, que é do envelhecimento, e isso ele tem todo um atrito, né? Tem todo um cansaço que a pessoa ela passa. E eu achei bonito quando ela coloca aqui, e o concurso do amor humano atenua-lhe a intensidade. E tem bem a ver com o caso que você estava contando no começo, da esposa, né, do teu sobrinho, né? Como que ela, com aquele amor, e a família da esposa, estão dando ali um envolvimento tão amoroso que está atenuando a intensidade dessa dor. E aí ela fala aqui, né, que esse concurso do amor, ele atenua ali a intensidade alterando o campo. Ou seja, acaba que vai envolvendo ali, vai doando energia vital e vai, mesmo tendo desgaste, ele vai ficando de uma maneira assim, mais, não
tão sofrida, não tão forte, né? Ter aquele acolhimento amoroso da família, de pessoas queridas, ele atenua essa dor. Eu entendi isso também. Aham. Não, é porque ontem, inclusive, a gente estava conversando sobre a questão de redes de apoio. Mas essas, porque é, nós estamos assistindo as pessoas envelhecendo realmente, muita gente envelhecendo, muitas pessoas ficando com suas doenças em razão do envelhecimento, várias situações. E aí a gente falando como a questão da medicina, das dificuldades que se está tendo, dos cuidados, né, médicos e essas coisas todas que estão acontecendo, que eu acho que quase todo mundo, de alguma forma, está sabendo dessas dificuldades. E aí a gente comentava sobre isso, da necessidade das pessoas criarem redes, ou não criarem, né, mas as pessoas prestarem atenção quando ele fala do coletivo, disso, do coletivo também, porque eu ainda comentei, a gente conversando, falando que às vezes as populações mais carentes, elas conseguem se unir mais nessas horas de porque estão mais próximas, eu não sei, do que a. Eu falando muito aqui, né? A gente aqui de Brasília. A gente entra para os nossos apartamentos, a gente anda para tudo, e todo mundo acaba vivendo uma vida muito separada. E às vezes, quando a gente vê nesse momento em que as pessoas estão, né, entrando nos seus processos de desgaste e tudo, como é necessário, e como as famílias estão ficando pequenas, mais distantes, como é necessário que as pessoas comecem a olhar umas para as outras, para se fazer essas redes de apoio, de alguma coisa, para como é necessário isso. Eu ontem comentava isso, que a gente vai ter que retornar a isso de alguma forma. Nossa, Diva, essa questão da rede de apoio, não, eu achei muito bom, muito bom. Já me trouxe aqui muitas ideias, porque eu fiquei pensando, de fato, né, o processo da rede, ele é muito forte, porque sustenta, a gente pode ver aqui mesmo entre nós, né? Aqui é uma rede. Cada um de nós somos em uma rede a gente chama, aqueles pontos são os nós ou nodos que são conectados, formando uma rede que se entrelaça e que se sustenta. E eu fiquei pensando em um projeto que tem aqui em Brasília com pessoas em situação de rua, que inclusive tanto eu e a Wina a gente participa. E aí nesse projeto é uma manhã que eles têm todo um apoio, eles tomam um banho, eles têm alimentação, eles têm trabalhos com as crianças, com as pessoas mais velhas, tem terapia comunitária, tem atendimento médico, é uma série de questões que acontecem. E é impressionante como essa manhã são mudanças profundas que acontecem, porque ali já é uma rede para eles, e daí foi chegando muitas outras ONGs que têm outros trabalhos. Um deles é uma ONG que eles auxilia na recuperação de pessoas viciadas em drogas. Então, muitos que vão lá, eles estão viciados em crack, na bebida, e aí, um momento, eles vão passando a manhã, e aí tem a oportunidade de serem acolhidos. E dali, eles, né, são pessoas em situação de rua, muitos eles falam assim, eu quero. E aí eles já vão para essa comunidade de apoio para se recuperar das drogas. E tem uma outra ONG que participa lá também, que é para capacitação. Então eles estão lá amanhã, aquele clima amoroso, aí muitos falam assim, eu quero aprender uma ocupação, eu quero me capacitar, eu quero começar a ter uma forma de sair das ruas, sabe? Então isso vai ampliando e vai formando essa rede do bem, cada um né, com as suas expertises, e vai dando cada vez mais um apoio nesse trabalho. Ô, Sibeli, É, eu tô pensando aqui, tá falando tão bonito isso, e eu penso muito parecido, né, sobre esse nosso grupo aqui, como a gente se apoia e se sustenta, às vezes, né, nem precisando falar, né,
já é uma egrégora que se autossustenta, né? Assim, às vezes a gente nem precisa conversar. Esse final de semana eu refleti muito sobre rede de apoio, então achei que não é uma coincidência, né, estar falando sobre isso, vendo a situação da Evi ali no grupo, né? E quando a minha tia teve doente, também passei por uma situação parecida, né? E solidarizei muito com ela, porque eu vi que ela já estava numa situação quase tendo uma crise de nervos, né? E às vezes parece que é assim, que a pessoa tá despreparada, tá descontrolada, né? Não tá conseguindo se equilibrar. E, na verdade, às vezes a pessoa chega nesse ponto, assim, porque outras pessoas que deveriam estar passando por esse processo e ajudando a sustentar, né, nessas provas que a gente passa na vida, essas pessoas, elas simplesmente, né, negligenciam. Então, acaba ficando peso para uma pessoa só. E quando a gente fala em rede de apoio, né, o apoio, por exemplo, no caso de ter alguém no hospital hospitalizado, isso tem que tá dando esse apoio, né? Não é só no sentido de estar ali revezando o tempo, né? Mas é de estar se importando, né? Às vezes tu precisa de um apoio financeiro, às vezes tu precisa só de uma palavra, de uma conversa, de uma oração, alguém que se importe, né? Que te ajude a tomar as decisões, que tu não te sinta ali sozinho, né? E aí tu vê que a pessoa começa a chegar nesse estado, assim, quase de desespero, porque ela tá carregando o peso que era para estar sendo dividido entre outras pessoas, né? As pessoas vão caindo fora, né, quando chega nesses momentos, né? Então, essas redes de apoio fazem muita, muita diferença. Às vezes só ouvir, né, já dá uma ajuda. Vocês todos falando isso, a gente pensando sobre isso, né? Pessoas, às vezes, que estão doentes em suas casas e que outros não conseguem mais, né, Sibeli, cuidar, ou que outros não cuidam. E, às vezes, nossa, é tanto caso que a gente vai ouvindo, assim, e como que essas redes de apoio são necessárias. E é uma coisa que eu tenho pensado também bastante. E aí veio isso, por isso que eu comentei, desse desgaste que a gente vê, né, as pessoas envelhecendo, as pessoas ficando necessitadas ou ficando doentes e sozinhas dentro, às vezes, das suas casas, dos seus locais, e não tem essa rede de apoio. E a gente vai vivendo solitário, né? É triste às vezes, mas é isso. Nossa, muito, muito bacana. É, e, né, nesse ponto também que a gente leu, eu queria até colocar um pouquinho nessa parte aqui também, que ela coloca bem no comecinho, que ela fala assim, um, quando ela coloca aqui, ó, a cura real, porém, somente se concretizará se a terapia estipar-lhe as causas. Enquanto não se extinguam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Isso aqui eu achei também tão profundo, porque e assim faz até uma ligação com, às vezes, umas formas de terapias modernas que às vezes não vai trabalhando lá na parte energética e mais no campo físico, que é o seguinte, às vezes o fulcro, né, ele tá ali no campo energético, e nesse campo energético é onde ele tem que ser colocado toda essa atenção, esse trabalho, essa reformulação interna para a cura. E aí um exemplo que eu acho até que uma vez eu já coloquei um pouquinho aqui, que é um exemplo que eu gosto, é o do prato de comida suja, né? Se tiver um prato que tem uma comida apodrecendo, ele vai começar a atrair moscas. E aí o que acontece? É,
como é que acaba com isso, né? Tem que retirar o prato. E não adianta ficar ali tentando espantar as moscas, porque, né, você pode espantar algumas, ou chegar e matar uma mosca e outra, e vai chamar. E aí pode até realmente construir uma máquina que fica ali sugando as moscas, né? Que mata aquelas luzinhas que vêm as moscas e elas são atraídas pela luz e elas morrem. Mas o problema está lá ainda, né? Então aquele prato de comida, ele vai se mantendo, ele começa a soltar esporos por toda a casa e começa a criar mofo em outras coisas de maneira mais rápida. E então o problema é que vai só se ampliando, porque a causa real não foi retirada. E do ponto de vista de todas as dores, né? Todas que cada um de nós temos, ela tem ali os seus fulcros que devem realmente, no processo evolutivo, ele vai ser trabalhado, sabe? E fazendo uma ligação com essa questão da rede de apoio, essa rede de apoio, e esse amor com que a rede de apoio ela possibilita, né, esse amor que é essa energia coletiva que vai se juntando, ele auxilia curar também esses fulcros que geram que estão gerando a dor, sabe? Então é uma questão também ligado à rede de apoio, porque se você pensar que cada pessoa ela tá dando uma energia diferente e naquele envolvimento de uma rede amorosa, formando uma unidade, então esse conjunto de energias é como uma incubadora de energia, um laboratório energético, aonde os mentores vão movimentando, vão trabalhando e vão possibilitando a cura. Opa, Sibeli, diga lá. É que essa coincidência ou não, que a gente já comentou várias vezes, né, que os estudos ao longo da semana eles vão se complementando, né, a gente vem estudando o sofrimento em outros livros também, né, Sexta-feira, Dascalos também estudando sobre cura, e nesse domingo, na Peregrina da Paz, né, ela também falou um pouco sobre a questão de retirar os sintomas, né, e em outras palavras, né, que ela usou, mas estaria, assim, dificultando a cura da pessoa cada vez que ela fizesse um tratamento de imposição de mãos e retirasse esses sintomas, né, e que aí em determinado momento ela parou de fazer isso, não sei se vocês lembram as palavras certas que ela usou, né, e eu fiquei pensando sobre isso porque semana passada participei de uma palestra com uma monja, né? E eles trabalham e ensinam, né? E levam muito a meditação, né? Como um instrumento de cura. E aí alguém ali no grupo perguntou para ela se eles não trabalhavam também essa doação de ectoplasma, de fluidos, né? Com a imposição de mãos como cura. Aí ela contou que o mestre dela orientou assim que mesmo se ao longo do percurso do trabalho deles alguém percebesse, né, que teria esse dom, ou desenvolvesse esse dom, que não era para eles trabalharem assim, né, que era para eles manterem aquilo com eles e continuar o trabalho que eles faziam. E aí eu assim interpretei, né, que o tipo de cura que eles levam é como tu está falando, é que são vários níveis, né? Porque na verdade a gente tem vários corpos sutis, e cada pessoa vem com a tarefa para auxiliar, né, em um determinado nível de cura, né? Da mesma forma que a gente tem os médicos do corpo físico, quando a gente vai fazer um tratamento no centro espírita, sempre orientado, né, que tu não abandone teu tratamento com o teu médico, né. Então, cada um ali tá fazendo a sua tarefa, né. Aí quando eu vi que a Peregrina da Paz falou a mesma coisa, que ela parou de fazer o tratamento que ela fazia, que ela dizia que ela colocava uma mão na nuca e outra mão na testa, né, e curava os sintomas, né.
Eu acredito, assim, que quem tem o dom tem por algum motivo, então é para a gente usar, né? Tanto que Jesus também promovia as curas, mesmo Jesus já sabendo, porque esses espíritos, eles têm a visão além do alcance, né? Já sabendo que muitas daquelas pessoas não iam conseguir promover essas curas intimamente, né? Mas faz parte do processo também a gente auxiliar, aliviar esses sintomas, se a gente tem esse dom, né? Para que cause algum, né? Desperte alguma coisa, algum sentimento nas pessoas, né? Como se fosse aquela mola, aquela propulsão para as mudanças delas, né? Para mudanças verdadeiramente mais íntimas, né? Que vão levar até a cura. Mas eu acredito nisso, como tu estava falando, né? Cada um vai auxiliando em vários níveis de cura. Gente, eu vou falar assim, que eu acho que tá tão interessante, porque eu pensei muito sobre isso esses dias, sobre essa questão da cura, né? De a gente ficar orando para curar, orando para melhorar e tudo, né? E aí eu pensando, que eu comecei com o Ismael falando sobre o projeto reencarnatório, e aí eu pensando no papel da gente, olhando aquela pessoa, né? Como eu vou pedir para curar, mas se tá no projeto dela, eu comecei a me questionar sobre isso, né? Sobre como que. E aí eu me lembrei da torcida. Uma coisa bem assim, gente. A gente fica, a pessoa tem o projeto reencarnatório, que seja uma, a dor, sofrimento, alguma coisa assim, né? Que eu tô falando, né? Da dor, né? Tudo. E a gente ficar, a oração, não da mudança, mas da torcida para que esse projeto seja executado da melhor maneira possível e que consiga passar por isso da melhor maneira possível, né? E aí eu, mas como isso, como isso? Aí eu fiquei pensando, né? E aí eu pensei numa torcida, né? Que eles dizem, né? Os jogadores, que quando você tem a torcida do lado, você joga melhor, né? Quando você vê que todo mundo tá torcendo, que tem aquela pessoal todo vibrando para que você consiga, né, ganhar aquele jogo, diz que é muito melhor do que, né? Mesmo que crie uma expectativa, ansiedade, né? Nossa, tanta gente torcendo por mim, mas mesmo assim, você sentir essa torcida. E aí eu falei assim, de repente é isso, de repente a gente ora. Eu aqui comigo, viu, gente? De repente é isso, é torcer, é orar torcendo para aquilo dar certo, para que ele consiga, assim, de verdade, né? Como a gente torce às vezes para um time, quem gosta de, né? Quem torce para alguma coisa assim bastante, torcer de verdade para que aquela pessoa consiga passar por aquilo da melhor da melhor maneira possível, mas que ela consiga vencer aquele momento, né? E não necessariamente, né, que ela não tenha as dores que ela tenha que ter, né? Então, mais ou menos assim, que eu vi. Porque muitas vezes a gente faz as orações, a gente faz, e não vai parar essa dor, né? E aí quem fica frustrado é a gente que fez a oração e não viu a melhoria, né? Vamos lá. Mas aí eu virei e falei assim, gente, a oração teria que ser o contrário, né? Teria que ser essa torcida para que consiga passar bem pelo que tem que passar, né? Mas, Diva, se a gente pensar também assim que no final das contas, mesmo que a gente não tenha essa percepção, nós somos todos um só, né? E a gente está conectado às pessoas, e quando chega alguém com algum problema, algum no caso doença próximo, é porque aquela pessoa está com uma conexão mais próxima, né? Então eu penso assim, cada um faz a sua parte naquela situação, e a nossa parte é essa, né? Nós estamos, de certa forma, nos curando também, porque nós também fazemos parte desse, assim, entre aspas, problema, né? Então, aquela pessoa está com aqueles sintomas, mas a gente também precisa auxiliar de alguma forma, né, com a nossa parte nessa cura do todo que nós somos, né? Então, quanto mais próxima de ti, mais influência tu tem naquela situação.
Então, faz parte, né? É muito estranho as pessoas que ficam indiferentes ou, de repente, cair nessa, talvez no pensamento, né? Como eu estava citando da Peregrina da Paz, será que às vezes as pessoas podem cair nesse pensamento distorcido de que, então a pessoa veio com esse problema e ela tem que sofrer isso sozinha, eu não vou nem auxiliar a tirar um pouquinho da dor dela. Se eu tô próxima a ela, eu faço parte por algum motivo daquilo ali, né? As redes que me conectam a ela, né? Eu preciso fazer a minha parte. Penso assim. É isso que Cibele colocou agora, eu acho muito interessante e é o que eu tenho vivenciado com esse processo da minha filha, né? Eu acho que também os adoecimentos, eles não são só daquela pessoa, né? Dizem respeito também às próprias relações, principalmente quando a gente está em família. Então, na hora que a gente também consegue cuidar disso, sabendo que a gente está envolvido, eu acho que a gente ajuda muito nesse lugar da cura, sabe? Essa limpeza, eu vejo como um processo de limpeza que pode acontecer, né? E mais ou menos isso.